Que maravilha podermos estar adorando ao Senhor nesse primeiro domingo do ano, onde iniciamos a nossa primeira série de mensagens que se propõe a um desafio muito prático através da palavra de Deus, a nos ensinar e a elevar o nosso padrão de vida, o nosso padrão de semana, a qualidade da nossa semana, porque o Senhor não nos chamou para vivermos de qualquer maneira. E essa série de mensagens, ela tem por tema o Deus organizado. Você crê que Deus é um Deus organizado? Amém? E nós vamos ver que falar sobre a organização de Deus e a personalidade de Deus, o pensamento de Deus, não é uma coisa distante. Por Deus ter se revelado através da sua palavra, por Deus ter nos deixado a Escritura como testemunho de quem Ele é, do que Ele deseja para nós e do que Ele espera de nós, nós encontramos na Escritura o suficiente para vivermos segundo a vontade de Deus, amém? E ter uma semana ajustada, uma semana frutífera, uma semana onde você tem prazer em viver, isso, irmãos, está escasso e raro de se encontrar, porque eu tenho visto nas mais diversas realidades sociais, um discurso que se repete, que 24 horas ainda é pouco para se viver, porque não temos tempo para isso, não temos tempo para aquilo, é pouco tempo quando observamos, já acabou a semana, quando nos perguntamos o que eu fiz de relevante, o que eu produzi, o que aconteceu, quando na verdade esse discurso, ele acontece por uma falta de organização. Ele vem por uma falta de princípios que nós não aplicamos. Nós temos a vontade de sermos relevantes, bem-sucedidos naquilo que fazemos, segundo a palavra de Deus diz no Salmo 1, mas nós não queremos aplicar ações reais, princípios reais para vivermos. Aquilo que Deus prometeu é excelente, suas propostas de vida para nós, de caráter, de pensamento, de sentimento, nos levam a um padrão de vida elevado que esse mundo não tem. E eu não estou falando de correr atrás do vento, eu não estou falando de luxúria, eu não estou falando de materialismo, eu estou falando de uma qualidade de vida que não vem com riquezas, porque eu conheço pessoas ricas, mas que só conseguem transbordar destruição, tristeza, derrota, desestímulo, sem esperança, sem projeção de vida. Conheço diversas pessoas assim, e não só as que conheço, quantas estão vivendo um quadro onde dinheiro não é problema, mas vive uma existência completamente triste, vazia. Igualmente aqueles que vivem uma vida de comodismo, acomodado em uma realidade onde não procuram viver algo a mais, pois se julgam incapazes, se julgam indignos, quando Deus deseja para cada um dos seus filhos um padrão excelente, em nos abençoar em todos os sentidos da nossa vida. E nós vamos ver que esta palavra, baseada em 2 capítulos, que é em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, onde os irmãos, durante as 3 mensagens dessa série, porque a série de mensagens vai ser composta por 3 mensagens, você durante essa semana eu peço que você leia, que você releia, que você até memorize, se for necessário, determinados versículos-chave de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, porque esses 2 capítulos vão mudar a tua vida. Você crê? Você deseja ter um impacto de mudança real na tua vida, em nome de Jesus? Então preste atenção nesta palavra, porque através da obra de Deus, através da criação, nós teremos o parâmetro para viver essa mudança na presença de Deus. Então já deixem a palavra do Senhor aberta lá, em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1,
ok? Para que os irmãos possam ir acompanhando quando eu não vou fazer a leitura do capítulo inteiro, eu vou pontuar os versículos conforme forem apresentado as verdades durante a mensagem em nome do Senhor Jesus. O objetivo dessa série é apresentar um plano de ação para a vida, baseado nos 7 dias da semana. Esse é o propósito. E a nossa primeira mensagem, lembrando que esse é o nome da série de mensagem, mas a mensagem de hoje tem por tema o cheque-mate de Deus. Diga comigo, o cheque-mate de Deus. Quem já ouviu essa expressão cheque-mate? Quem já ouviu essa expressão? Algumas pessoas, mas há muitas que ainda não ouviram. Essa expressão, ela vem de um jogo de xadrez. Eu não vou me deter em explicar sobre o jogo e sobre a origem dele. Mas é um jogo usado por reis, é um jogo de estratégia, e há uma expressão quando o oponente está cercado e não há mais movimento para ele, ele estava livre, achando até que tinha possibilidades de ganhar o jogo, mas de repente, em poucos movimentos, ele se vê cercado, sem possibilidade de saída. E neste momento, a pessoa diz checkmate, ou seja, acabou o jogo, você foi vencido. E hoje nós vamos ver este caráter na semana. Como viver uma semana dentro da perspectiva de um Deus, que é o Deus que diz checkmate em todo o tempo. Nos colocarmos dentro da realidade dos ensinamentos do Senhor, entender a sua vontade e segui-la, significa viver a mesma realidade que Deus vive. E se o nosso Deus é o Deus do checkmate, então a nossa vida, ela também terá o checkmate no momento certo. Ou seja, no momento que o inimigo acha que está vencendo, no momento que o inimigo acha que está triunfando na minha circunstância, aplaudindo a minha derrota, chega o momento do checkmate. Amém? Você crê nisso? Você quer viver um checkmate nessa noite? Em nome de Jesus, nessa semana? Então vamos aplicar o que o Senhor vai nos ensinar. A primeira grande verdade dentro dessa série mensagem é que nenhum acontecimento foge do controle de Deus. Por isso nossa semana precisa ser controlada por Ele de maneira planejada e simétrica. Vamos prestar atenção nisso. Você acha que alguém surpreende a Deus? Você acha que alguém pega a Deus de surpresa? Não, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que criou o universo, aquele que é a própria existência e dele vem a existir alguma coisa. Ele pode tudo, irmãos, mas se questione, como é que um Deus que eu sirvo, que pode todas as coisas, que é capaz de tudo, que tem os ensinamentos mais elevados, eu vivo um estilo de vida que não corresponde à ação desse Deus? Porque Deus não tem a liberdade de operar em minha vida como operou durante a criação. Porque Deus não tem a liberdade de trazer à existência o que não existe, como Ele fez na criação. Porque alguma coisa está desajustada em minha vida. E a primeira coisa que nós precisamos guardar são esses dois termos: planejar e de forma simétrica. Planejamento é quando você para calcular aquilo que você vai fazer. Jesus disse que um rei, quando vai à guerra, precisa se preparar, planejar, se com a sua guarnição, com o seu exército, se ele será capaz de derrotar o exército inimigo. Porque se ele não for capaz, ele tem que mandar embaixadores para pedir rendição ou apresentar uma proposta de paz.
Porque você não enfrenta aquilo que você não está capaz para enfrentar, que você não está capacitado, você não está habilitado, você não se preparou. E nós enfrentamos uma semana de batalha espiritual, porque todo dia é batalha. Nós temos os desafios diários da existência humana natural, só que nós não nos preparamos, achamos que a vida é para ser vivida de qualquer maneira. E não entendemos desde que nascemos que nós enfrentamos lutas, e mais lutas, e mais lutas, e mais lutas, não é assim? Não para de aparecer lutas, e você tem que se preparar para elas, você tem que se planejar. Mas a novidade aqui, para nossas vidas, é essa palavra, simetria. O que é simetria? Simetria significa harmonia. Tem esse termo, ele é usado dentro da matemática, mas tem um significado mais complexo. Eu quero usar o significado alegórico dessa palavra. E a simetria significa algo que está harmoniosamente interligado. Você já viu, por exemplo, quem já brincou aqui de fazer colocar as pecinhas de dominó uma na frente da outra, várias pecinhas para ter aquele prazer de derrubar a primeira e numa escala todas vão caindo? Já fizeram isso? Eu já fiz. Exatamente, isso significa simetria. Uma peça a primeira peça que você derruba, a última peça, ela vai ser derrubada, porque toda aquela construção, ela está de uma forma proporcional, ela foi organizada para conectar a primeira pedra à última. Então o que acontece com a primeira vai repercutir na última. E quando você procura ver, se você já viu alguns vídeos de pessoas que fazem essas estruturas de uma forma grandiosa, tem pessoas que são profissionais em construir essas peças, colocar as peças de dominó de uma monstruosidade, e elas percorrem caminhos, elas se dividem e no final elas chegam no mesmo objetivo. E isso se chama simetria. A minha semana precisa ser assim. Como planejar minha semana de maneira simétrica? Essa é a questão. Nós estamos falando sobre planejar, porque Deus é organizado. Nós estamos falando de simetria, logicamente, porque Deus é simétrico, e nós vamos observar isso durante esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver que Deus, Ele não criou o mundo de qualquer forma, Ele fez algo perfeito, Ele planejou. Você vai observar que há um planejamento, que há um raciocínio, há um pensamento inteligente, e que foi feito em uma semana. Nós vamos observar também essa questão, que Deus trabalhou toda a questão de trazer a existência ao mundo. Em 6 dias ele criou, no 7º descansou, mas em uma semana foi feita a obra por completa. Por isso nós estamos falando, como filhos de Deus, que o parâmetro de vida que Deus nos deu, que a proposta de como viver está aqui em Gênesis 1 e 2, de uma maneira simples, e em um texto que é muito usado pelas crianças, que é muito usado na salinha infantil, para falar de Adão e Eva, para falar sobre os dias da criação. Só que as coisas mais simples e óbvias, elas fogem à nossa compreensão. Mas, irmão, você já parou para contemplar a imensidão dos céus? Hoje, por exemplo, até mesmo por causa dessa série, quando deu 5 horas eu subi para a laje, peguei minha xícara de café e fiquei contemplando o horizonte. Que coisa extraordinária, a movimentação das cores, e você fica literalmente hipnotizado pela grandeza de Deus. Quem já parou na frente do mar e você começa a contemplar? Que coisa maravilhosa, você se perde, você se sente uma formiguinha no meio da imensidão. É isso que Deus quer trazer para a nossa semana. Uma semana tão grandiosa, tão preciosa, uma semana onde você pode viver coisas tão incríveis, mas que está deixando de viver por não aplicar o planejamento de Deus.
por não procurar viver como Deus deseja que você vive. Porque como é que a gente começa a semana? Preocupado. A gente já começa, vou trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr para ali, eu tenho que ir para aqui, minha hora até aqui, eu já vou estar assim. É estresse em cima de estresse, é as mesmas discussãozinhas, os mesmos embates. Você não foge, você já viu que você está dentro de uma repetição, de um ciclo vicioso, de hábitos que te levam ao pecado, de hábitos que te levam a um estilo de vida dentro das trevas, aonde o Espírito Santo ele não tem como agir, porque ele não é dado a ele espaço para atuar. E a sua vida se mantém um caos, um desastre, porque você não dar a ele esse espaço. Então, possuir uma vida simétrica, planejar de uma forma simétrica, é dar ao Espírito Santo espaço para ele agir como Deus fez na criação. E agora nós vamos aprender a como planejar a minha semana de maneira simétrica. E a primeira coisa que eu preciso para planejar a minha semana de maneira simétrica é centralizar a minha semana na presença de Deus. A primeira coisa que eu preciso para viver de maneira simétrica, harmoniosa com Deus, aquilo que começa vai ter o fim, porque está harmoniosamente interligado. Eu preciso centralizar todos os aspectos da minha vida durante a semana em Deus. E aqui você não tem que ser um profissional da psicologia, você não tem que ser um profissional da área do RH, dos recursos humanos. Não, você não tem que ser um expert em gerenciar pessoas, não. Você tem que ser alguém que está disposto a viver de forma diferente. Quando você quer viver de forma diferente, você vai dar atenção para um novo aspecto da sua semana, ok? Porque alguns vão dizer, mas eu não tenho a habilidade de fazer um planejamento por escrito, eu não sei criar metas e objetivos. Não precisa, você precisa querer viver, amém? Viver diferente. Mesmo que você não saiba fazer, quem sabe, amém, vai potencializar e vai organizar ainda mais. Mas quem não sabe pode viver e não tem desculpa. Porque a questão aqui é querer viver diferente. E querer viver diferente parte da disposição. Porque eu posso saber escrever muito bem, eu posso saber fazer metas e objetivos, mas se eu não tenho disposição para querer viver o novo, não adianta estar no papel. Tem que estar no teu coração. Essa disposição tem que ser real. Mas vamos lá. Como entender isso? Em Gênesis 1 e 2. Primeiro eu tenho que observar que verdadeiramente Deus, ele é simétrico. Para você que ainda não leu Gênesis 1, eu não vou ler o texto, mas eu vou mostrar como Deus trabalha em simetria. Em quantos dias Deus, ele fez o mundo? Quantos dias? 6 dias, ok? Agora observe que nos 3 primeiros dias, Deus criou algo específico. E nos outros 3 dias, ele criou outra coisa específica. Nos primeiros 3 dias, no primeiro dia, ele cria a luz. Aí vamos colocar 3 dias aqui e 3 dias aqui. No primeiro dia ele cria a luz. No quarto dia ele cria os grandes luminares, o sol e a lua, para governarem o dia e a noite, para serem postos como datas, estações, questões climáticas. Ele coloca o sol e a lua. Olha, primeiro dia, luz. No quarto dia, os grandes luminares. No segundo dia, ele faz o quê? O firmamento. O nome do firmamento é céu. Ele cria o firmamento, aqui é chamado de expansão, e faz separação entre as águas acima dos céus e as águas debaixo do céu. Aí quando você vai para o quinto dia, ele cria os pássaros para voarem no ar. Está vendo? Ele cria a expansão dos céus, mas lá no quarto dia, ele preenche os céus com os seres vivos. Quando você observa o terceiro dia, ele faz separação entre a
terra e as águas, a parte seca que ele chama terra, e as águas que ele chama mares. No sexto dia, ele cria os animais marinhos, ele cria os seres terrestres e o ser humano. Observou que cada um desses dias estão interligados, o dia 1 com o dia 3, o dia 2 com o dia 4, o dia 3 com o dia 6, e eles se completaram. Ele começou algo coerente aqui e preencheu depois. É como você para fazer alguma coisa durante a sua semana, por exemplo, para você ver que é uma questão de querer viver com harmonia, com simetria, confiando em Deus, mas uma pessoa com serenidade, uma pessoa com sobriedade mental, que não se deixa ser levado pelo sentimentalismo, por estresse, pelo que o mundo está gritando, pelo barulho da sociedade. Você tem que ir no mercado, por exemplo. Você vai no mercado. A pessoa que não vive de uma forma simétrica, ela está na correria, tem que ir no mercado, ela sai correndo no mercado. Mas quando ela observa, ela não levou o cartão de crédito, ela não levou o dinheiro. Ela vai ter que fazer o quê? Voltar e retornar para o mercado. Ela perdeu o quê, irmãos? Tempo, que é extremamente precioso. Ela se estressou, exerceu força além do que devia. Por quê? Porque não se planejou. O simples fato de querer viver coisas de forma pontual significa que eu tenho que ir no mercado. O que eu vou fazer no mercado? Por que eu preciso ir no mercado? Eu vou pontualmente lá para comprar ponto e voltar. Eu vou preparado para isso. Isso é uma ação da vida muito simples. Mas é daí que parte a questão da simetria, de uma semana verdadeiramente planejada. E o primeiro ponto vai nos trazer uma realidade em disposição de vida, que é centralizar Deus em todas as dimensões do meu viver. Aí você tem que prestar muita atenção, por quê? Você tem que ver quais são as áreas da tua vida que você exerce durante a semana. Por exemplo, uma área espiritual, uma área profissional. E nós vamos ver agora pelo requisito bíblico, aonde aqui em Gênesis 1 está nos mostrando essa questão. Mas antes eu quero ler João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso aqui é lá em João falando de Jesus, que Jesus estava com Deus desde a criação, e que Jesus era o próprio Deus na criação, e que sem ele nada do que foi feito se fez, porque a criação só existe por causa de Cristo Jesus. Para entender isso de uma forma mais forte, Colossenses capítulo 1, 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo que foi criado por ele e para ele. Nesses versículos do Novo Testamento que estão falando sobre Jesus, nós vemos que a centralidade da criação está baseada em quem? Em Jesus. Foi para ele que foi criada, foi por ele, não foi para ninguém se achar bonito, não foi para ninguém se engrandecer, foi para a glória dele ser revelada, foi para a personalidade dele ser revelada, por o amor dele ser demonstrado através do seu cuidado em cada etapa da criação. E ele fez isso por mim e por você, amém? Ele fez todo este plano da criação para nos dar condições de habitat, para nos dar uma condição externa que seja agradável, que seja algo maravilhoso, prazeroso, porque Deus está preocupado com o teu bem-estar. Você crê nisso? Ele está preocupado com o seu bem-estar, ele está preocupado com o seu habitat, ele está preocupado com o que você gera de projetos, ele está preocupado com os seus sentimentos, ele está preocupado com a construção da tua vida. Por isso ele, como pai, ele fez tudo muito bem pensado. E a gente tem que tirar esse pensamento que Deus não está nem aí para a gente. Nós temos que tirar esse pensamento que Deus não trabalha com detalhes. Deus trabalha nos extremos detalhes.
E neste momento, vamos ver algumas dimensões da nossa vida. A primeira dela é a espiritualidade. No versículo de número 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Construa uma vida interior centrada no Espírito Santo. Quando você vai começar a planejar a tua vida, a querer viver diferente, você vai ver que a primeira área de importância é espiritualidade. Aquele que ignora os fatores espirituais durante a sua semana, está dando direito e está dando lugar ao inimigo. Dele sim, chegar no final na tua vida e falar checkmate. Você não diz que ama Jesus? Eu vou te dar esse pratinho aqui de pecado, você vai cair, você vai deixar Jesus, você não vai nem querer saber do sacrifício de Jesus. No primeiro prato que eu te ofereço, eu te dou um checkmate. Nós damos ao inimigo o espaço para vencer quando nós estamos brincando na nossa semana, quando a gente acha que somos senhores, quando nós achamos que, eu só preciso acordar e viver do jeito que eu quero, fazer do jeito que eu quero. O inimigo vem, peraí, que eu te mostro que o tempinho que você está tendo é só para cair na minha arapuca, para te mostrar que você não é nada, não tem nada, não pode nada, e quando vive no orgulho e na arrogância, que não precisa de Deus, o inimigo vai lá, dá a rasteira. Aí não tem uma vida excelente, não alcança um padrão excelente, não tem estabilidade. Por quê? Porque você brinca de ser senhor da tua semana, sem ter compromisso com os dias, sem ter compromisso com o tempo, sem ter compromisso com a qualidade do que Deus planejou para você. E a primeira coisa que você tem que ter ao acordar é preocupar-se com o padrão espiritual. Trazer o Espírito Santo para o centro da tua espiritualidade, da tua comunhão com Deus. Caminhar durante toda a semana, observando as coisas que acontecem, sim, mas estabelecendo coisas que você vai fazer, dando e pedindo ao Espírito Santo para te abençoar, para te ajudar, para ver se é aquilo que Ele quer. Porque o Espírito Santo nos auxilia em todas as coisas. Mas eu preciso lidar com a realidade que o Espírito Santo é real, é uma pessoa e está comigo. Nós vemos isso quando nós fomos criados. Deus disse, façamos no plural o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles ali projetando a criação. Chegou a hora da obra-prima da criação, chegou a hora de criar o único elemento que é semelhante a Deus, que tem os atributos de Deus, e nós vamos ver nas outras mensagens coisas mais características sobre ser semelhante a Deus. Ele projeta algo que se comunica diretamente com Ele, e Ele diz, façamos. Aí nós vamos ver que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu tenho que entender que uma vez que eu me converto ao Senhor, uma vez que eu me batizo nas águas, eu estou comunicando que morri para o mundo para viver sobre uma nova direção, e essa direção é a direção do Espírito Santo. E quem vive na direção do Espírito Santo não tem essa história de estar vivendo o mesmo estilo de vida, de coitadinho, não, começa as coisas a ser diferentes, você começa a vencer. Você começa toda semana a dar checkmate de Satanás, porque a vida de derrotado é quem ainda não se converteu, é quem ainda não tem intimidade com o Espírito Santo, então tem aquele discursinho de coitado, eu não posso, eu não faço. Mas quem conhece, pode estar 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e está dando glória a Deus, dizendo eu vou vencer, e você vence. Porque quem faz isso é Deus. Da pessoa que está simetricamente ligada a Deus. Significa que quem mexe com você, mexe com Deus. Quando a igreja estava sendo perseguida lá em Atos, quando Saulo, perseguidor da igreja, estava atacando aqueles que pregavam o evangelho, Jesus apareceu para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que, irmãos? Porque a igreja, ela está simetricamente ligada a Deus. Mexeu com a igreja, mexeu com Deus. Mexeu na realidade de ungido, mexeu diretamente com Deus. Mas Satanás tirou, o diabo tirou isso da minha vida.
se tirou e Deus permitiu, você está ligado àquele que é dono do ouro e da prata, aquele que traz existência que não existe, Ele vai te honrar. Não murmura, não reclama, vai prosseguindo, vai clamando, vai planejando, persevera e o Senhor faz. Porque é o que eu sempre vivi e sempre vi e vejo acontecendo em medida cada vez maior, amém? É assim que Deus opera. Agir de forma simétrica é estar conectado, verdadeiro, é trazer. Agora é você que tem que conectar a tua vida. Você tem que trazer, vem Espírito Santo, vem aqui. Há um testemunho real de um homem que tinha uma Kombi. Ele tinha uma Kombi, mas ele tinha uma prática dele. A prática dele era toda vez que ele entrava na Kombi, no banco vizinho ele dizia: Espírito Santo, senta aqui comigo. Senta aqui comigo. E ele sempre fez isso. Tinha gente que já estava acostumado, já sabia que ele fazia isso, mas tinha gente que chamava ele de louco, até que houve um assalto. Houve um assalto e ele, quando ele foi assaltado, ele chorava, ele se preocupava, mas não por causa da Kombi. E isso que surpreendeu as pessoas. Ele chorava porque ele tinha chamado o Espírito Santo para estar sentado no carona. E era isso que aquele era o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo sentava ali, o Espírito Santo falava comigo ali. E conta o testemunho dele que quando os ladrões estavam a uma certa altura já levando a Kombi dele, retornaram. Ao retornarem assustados, eles deixaram a Kombi e disseram que estavam espantados. Eles largaram lá e falaram: que coisa é essa? O que é isso? Porque em todo o tempo, enquanto estávamos assaltando a sua Kombi, um homem de branco estava sentado aqui. E este é um exemplo. É claro, não estou falando que o Espírito Santo vai estar sentado em todo o carro e vai acontecer a mesma coisa. Eu estou dizendo que Deus se faz presente onde nós o entronizamos. Se você introduz Deus na realidade da tua vida, se você permite, porque Ele é educado, Ele bate a porta. Então não vem com essa história: Deus está no controle de tudo. Sim, Ele está no controle de tudo de uma forma geral, mas não significa que Ele está no controle da tua vida. Ele só está no controle da vida daquele que dá o controle para Ele. Está entendendo isso? Aí qualquer coisa que acontece com você, simetricamente está ligado com Deus, a realidade sobrenatural, de um jeito ou de outro, vai repercutir na eternidade. Os anjos vão entrar com um procedimento imediato. Porque você está preocupado com a vida espiritual. Segunda dimensão que eu tenho que centralizar o Espírito Santo. Liderança. Versículo 26. Domine ele, assuma o controle das circunstâncias centrada na fé. Outra coisa, quando você quer viver a sua semana de forma diferente, você tem que ter o entendimento que você é líder. Você pode não liderar pessoas, você pode não estar à frente de pessoas, mas qualquer ser humano que exista, ele é um líder, e a começar, ele tem que ser líder de si mesmo. Você tem que liderar suas emoções, porque senão elas te lideram. Você tem que liderar seus pensamentos, senão eles te lideram. E quando emoções e pensamentos te lideram, te levam para um caminho longe de Cristo. Por isso muitos vêm para o suicídio, desistência, causa os maiores estragos possíveis, porque não são líderes de si mesmo. No momento que o Senhor cria o homem e diz: façamos a nossa imagem e semelhança. Sabe qual é a primeira característica que o Senhor Deus dá sobre ser feito a imagem e semelhança? Domine ele sobre os animais, sobre as aves do céu, sobre os animais marinhos, sobre a terra. Nós, na configuração de criaturas, na nossa existência, foi colocada um impulso de liderança natural. Todos nós, em algum nível, exercemos a liderança. E o primeiro nível de liderança é liderar a si mesmo. É aquela pessoa que não anda perdida. O que eu vou fazer? Eu não sei para onde vou, que direção eu vou seguir.
você começa a sentar e a planejar e observar o que é significativo. Você não vai, como diz Maria, vai com as outras, não. Você sabe o que Deus quer de você, na sua vida espiritual que você vive na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você sabe o que Deus espera, você chama o Espírito Santo, você começa a estar no controle. Você não fica perturbado, eu vou ficar andando, eu vou para casa de fulano porque eu estou agitado, não. Você vai parar e vai ajoelhar, vai sintonizar e equilibrar a tua vida. Não é, eu estou desequilibrado, vou para casa de fulano que já está mais do que eu. Aí é treva sobre treva. Quando vê, você está aí no vício. Quando você está prejudicando outras pessoas, porque você vai acumulando trevas sobre trevas e não entende que você tem no poder do Espírito Santo, que é como Deus disse para Caim: Caim, por que você está abatido? Por que você está triste? Se você fizer o que é certo, você não vai estar aceito. Sabe por que somos arrogantes? Sabe por que a gente fica inflexível? Sabe por que a gente começa a atacar as pessoas? Quando a gente quer o mal. A gente simplesmente quer o pecado. A gente não quer viver o bem. A gente não quer condicionar a nossa vida a Cristo. Aí depois quer dizer simplesmente desviei. Porque não, essa história com Jesus não dá certo. Nada muda. Não muda porque você não muda. Não muda porque você não toma atitude. Não porque você não age de forma inteligente, como um Deus inteligente e organizado age. E Ele nos chama a trazer as dimensões da nossa vida para a centralidade em Deus. Nossa área espiritual, nossa área de liderança e também a nossa área de projeção. Versículo 28 diz: sejam férteis e multipliquem-se, tragam Jesus para dentro da intimidade do seu casamento, do seu relacionamento. O que é isso aqui, projeção? Quando Deus primeiramente deixou claro, façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano vai ter atributos, qualidades que só Deus tem. Porque a nossa referência de criação, a nossa referência de arte foi o próprio Deus. E Ele diz: multipliquem-se. Claro que Deus está falando aqui sobre a questão homem e mulher, ser fecundos e ter filhos. Mas isso tem um significado que não pode perder, que ainda hoje esse princípio tem que permanecer, que é de projetar. Quando nos multiplicamos como geração, como raça humana, nós estamos projetando um estilo de vida. Se eu não estou centrado em Deus, se eu tiver um filho, vai ser para ruína. Porque ele vai projetar o que eu não sou em Deus, o que eu não estou em Deus. E eu sei que o que não está em Deus, aonde termina? Porque a criação é simétrica. Ensina teu filho no caminho que deve andar, e ainda com simetria, quando for velho, não se desviará. Acontece que as pessoas sem parâmetro em Deus se multiplicam, projetam incredulidade, projetam medo, projetam traumas e não trazem primeiramente suas vidas para a centralidade em Deus, para quando se multiplicarem a imagem e semelhança de Deus. Aí nós vemos famílias, nós vemos jovens acabando com suas vidas, mas o pior ainda, acabando com a vida de outras que estão começando, crianças, por não terem o comprometimento de ligar a realidade de uma vida a Deus, e acham que o fato de eu falar é de Deus, ou está falando, está aqui, está Deus, está aqui. Não, Deus não vai ter compromisso, Deus não vai ter parte. Porque ele já deu o parâmetro de como ter parte com Ele. Ele deu o parâmetro de como estar ligado com Ele. E se eu não seguir o passo a passo que Jesus estabeleceu, não adianta ficar com essa história, é de Deus, pertence a Deus, é filho de Deus. Não, porque no momento onde vieram com essa história, é filho de Deus para Jesus, Jesus disse não, não é filho de Abraão, é filho do diabo. Porque filho de Deus vai viver simetricamente da forma organizada que Deus vive, mas o filho de diabo vai viver da forma desorganizada e distorcida que o diabo vive.
E no final você vai ver, a simetria vai sempre mostrar. Se o que eu fico falando da boca, eu sou de Deus, eu tenho temor a Jesus, eu amo a Jesus, ninguém precisa ficar julgando ninguém. Porque conhecereis a árvore pelos seus frutos. Hoje, enquanto está aqui como árvore, fala sou de Deus. Mas espera brotar o fruto. Quando brotar o fruto, aí você vai ver. Indisciplina, arrogância, insubmissão, improdutividade, trevas, confronto, blasfêmia contra Deus, zombaria. Aí quando você vê os frutos, você vai falar, esses frutos são de Deus? Esses frutos brotam de algo que está ligado a Deus? Por isso a nossa semana precisa ter também outro aspecto, outro princípio, inclusive, de Deus, que é estabelecido na criação, que é o princípio do trabalho. Lá no capítulo 2, versículo 5, não havia homem para cultivar o solo, porque o homem, quando ele foi criado, primeiramente ele foi criado para revelar a própria imagem de Deus. Ele foi revelado para projetar quem é Deus na realidade terrena. Assim como Deus é no céu, nós temos que ser dentro da realidade terrena. Por isso, Jesus, quando nos ensina a orar, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Simetria. Assim como a tua vontade é feita pelos anjos, e que lá ninguém diz, ah não Senhor, espera Senhor, não tem essa história, porque quem ousou lá no céu a sair da linha foi expulso de lá e se chama Satanás, que desonrou a sua natureza como criatura. E todo aquele que segue o caminho do diabo, desonrando as ordens de Deus, também é lançado fora. E eu preciso me encontrar dentro, trazer a minha vida de todos os sentidos para a centralidade de Deus. E isso é o meu trabalhar, é a minha carreira, é a minha profissão. Quando fala que não havia homem para cultivar o solo, é porque quando ele foi colocado dentro do jardim, quando Deus fez o jardim, Deus colocou o homem para cuidar do jardim, para zelar por aquele ambiente. Ele estava ali para arar a terra, para trabalhar. Quando veio a questão do pecado, a desobediência, como a consequência, Deus foi bem pontual quanto ao trabalho. Por causa da desobediência, o teu esforço agora vai triplicar, vai aumentar, vai ser multiplicado, melhor dizendo. Vai ser multiplicado, com o suor do teu trabalhar, você vai conquistar o alimento. Por isso, o esforço, o trabalhar, mas nós temos que fazer isso de maneira digna. Faça o seu trabalho um instrumento de louvor a Deus. Eu tenho que saber que aquilo que eu trabalho, minha área profissional, minha carreira, eu tenho que transformar ela, eu tenho que trazer ela para a centralidade de Deus e não Deus. Eu não tenho que condicionar Deus ao meu trabalho, moldar Deus à minha profissão, não. Eu tenho que trazer a realidade, que é isso que te abençoa. Eu tenho que trazer o meu trabalho, o entendimento do que eu faço, e falar, Senhor, essa foi a habilidade que o Senhor me deu, isso foi o que o Senhor me permitiu fazer. Eu vou elevar e vou trazer o meu trabalho para louvor ao Senhor. E aspectos práticos de fazer isso, bíblicos, que Deus ordenou. Para trazer o teu trabalho para a dimensão de Deus, você precisa primeiramente ser uma testemunha, ser imagem e semelhança de Deus aonde você está. Não é ser uma coisa nos ambientes aonde é confortável ser um cristão, e no trabalho você fazer um papel completamente de filho do diabo. Primeiro é a tua vida, e segundo é o reconhecimento, que quem abriu aquela porta, quem te deu condição física, espiritual e mental para executar um determinado trabalho é o Senhor. E dessa forma você reconhece pelo que Ele estabeleceu as primícias, ou dízimos e ofertas, em outros termos. Quando você reconhece, quando você tira as primícias do seu trabalho para o Senhor. Nós temos esse exemplo desde Caim e Abel. Um foi rejeitado por Deus e o outro foi aceito. Porque um trouxe as primícias, um teve aquele zelo, aquele preparo. Não, o Senhor quer a primeira parte. No meu orçamento, no meu trabalho, quem está em primeiro lugar, o pontinho primeiro ali, cada centavo que entra, 10% é do Senhor. Isso aí é para quem tem fé, isso aí é para quem entende que vive uma vida de excelência em Deus. E é o que eu vejo, inúmeros testemunhos que eu não vou contar agora devido ao tempo.
Mas um outro princípio que ainda tem que estar na minha vida, para que eu precise conduzir a minha vida para a centralidade, é limite. Eu preciso saber disso, e é uma coisa que esse mundo, mais do que nunca, mais do que qualquer outra geração que já passou nessa terra, é a nossa, que não sabe o que é limite. Não sabe o que é, ei, você vai até aqui, respeite até aqui. Limite é estabelecido por Deus, quando Ele disse, vocês podem comer de toda árvore do jardim. Toda, tudo é de vocês. Aproveitem. Só uma vocês não podem comer, que é a do conhecimento do bem e do mal. E que a serpente, quando veio lá com o discurso dela, disse, foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Porque a serpente, o diabo, quer transformar Deus num Deus sem graça. A pessoa acha que a vida cristã é uma vida limitada no sentido presa, uma vida sem graça, uma vida sem evolução, sem desenvolvimento. Que isso? Isso é um absurdo. Deus, Ele deu a projeção muito maior para a convivência de Adão e Eva. Disse, tudo vocês podem usufruir, tudo é de vocês. Só uma eu não permito. Porque ali Deus estabelece o parâmetro chamado limite. Nós temos que entender que na nossa vida tem limite. Que em cada área da nossa vida que vivemos tem o princípio limite. E hoje as pessoas estão fugindo do limite que Deus estabeleceu. Fugindo das barreiras que o Senhor, Ele mesmo descreveu. Colocando suas filosofias, seus achismos e falando é do meu jeito. Só que não é, e Deus vai mostrar no final que aquele que acha que está reinando com a liberdade que acha que tem, no final, irmãos, é simetria de Deus. O que Ele planejou vai terminar como Ele disse. Ache o que achar, brinque como brincar, se divirtam como se divertirem, prejudiquem quanto quiserem prejudicar. Mas o que Deus estabeleceu é eterno. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. E se a tua vida e as áreas da tua vida não forem conduzidas à centralidade de Cristo, elas serão destruídas juntamente com você. Outro ponto importante para termos uma vida simétrica, para planejar. E lembrando, isso aqui não é para ser profissional, não. Isso aqui é a coisa de você vai lá no aplicativo, peraí que eu vou baixar para lembrar, tá lá na parte de download do nosso aplicativo, que é gratuito, não tem desculpa, vai lá no download, para de preguiça, baixa, lê, Senhor, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que começar a querer viver, porque aqui não é ficar anotando, é querer viver com entendimento e com qualidade. E o segundo ponto é, valorize sua semana com qualidade. Por quê? A gente, irmão, simplesmente dorme, acorda com o bafo da onça, com o cabelo todo descabelado, e joga água no rosto, mal se prepara, a gente vai vivendo nos trancos e barrancos, passando por cima de tudo, vai acontecendo o que acontece. Ninguém para, peraí, ninguém tem aquela folha, é porque eu já sou mais sistemático mesmo, você não tem noção. Eu já tenho uma folha da semana, eu tenho uma folha mesmo. Minha semana, como ela vai ser? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer de diferente? Como fazer minha semana ser prazerosa, satisfatória, significativa e principalmente que ela glorifique a Deus? E pensar, irmãos, querer ter uma semana com qualidade. E nós vamos entender isso aqui em Gênesis 1 e 2, que Deus se importa com qualidade, porque o que Ele fez, Ele não fez de qualquer forma. Quando nós vemos Deus criando cada elemento nesses 6 dias, aparece um padrão, porque Deus, Ele segue o seu próprio padrão, e quem é esperto, segue o padrão de Deus. Quem é esperto não fica comprando inúmeros livros, treinamento de sucesso, treinamento de coach, treinamento disso, ganhe isso, faça isso, não, esqueça isso. Seja simples como Deus, e Ele vai se responsabilizar pelo que Ele ensinou. E a gente enxerga o primeiro ponto quando falamos sobre valorizar a nossa semana com qualidade. O primeiro ponto é a atitude. Tudo que Deus fez, preste atenção. No primeiro dia Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele parte para a ação, Ele toma atitude. Por quê, irmãos?
Porque se qualquer planejamento sem atitude é utopia. Eu quero viver com qualidade, eu quero que a minha semana seja aquilo que o pastor diz. Senhor Jesus, faz com que a minha semana seja do jeito que o pastor diz, uma semana com qualidade, abençoada. Para por aí agora. Não é pedir, é fazer, é atitude. Orar, todo mundo quer pedir coisas boas e cair um pratinho feito, cair o pacote pronto da semana perfeita. Não vai cair, não vai acontecer, não é assim. Semana com qualidade é semana trabalhada. E a primeira coisa é atitude. Você pode não saber fazer o melhor planejamento, você não pode saber escrever ali metas semanais, objetivo, mas você tem que ter ação, atitude, movimentar-se. E a primeira coisa que Deus fez foi isso. Haja luz, em meio às trevas, à escuridão. E Ele traz a existência, a luz. E nós vamos ver aqui uma expressão que vai nos ensinar aqui o segundo princípio, que é o princípio da intenção. A gente não toma só uma atitude qualquer, sabe por quê? Porque a atitude toda hora, ações nós estamos fazendo durante a semana. Só que acontece que a minha atitude tem que ter uma intenção. Ou a intenção é maligna, ou a intenção é benigna, vem de Deus. Ou a intenção realmente já não é uma coisa boa, então já é outra conversa, é cada um se responsabilizando pelo que busca. Mas tem que ter uma intenção, porque Deus tinha intenção. Ele diz claramente: haja luzeiros do firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E você sabe o que é a separação? O que é isso? Quando ele disse haja luz, ele já pretendia criar os grandes luminares. Ou seja, quando eu tomo uma atitude, é porque eu tenho uma intenção que outra coisa aconteça. Eu tenho que ter uma intenção. Vou dar um exemplo. Eu não estou aqui, eu vou orar por um irmão. Eu vou na casa de um irmão e vou orar. Quando você toma essa atitude, você não pode ir fazer isso de qualquer maneira. Você tem que ter uma intenção real. E ter intenção real significa: por que eu vou fazer aquilo? Qual é a justificativa? Para produzir, para chegar aonde é que eu estou tomando essa ação? Essa atitude, qual é o objetivo dela? Quando Deus disse haja luz, a intenção dele era criar os grandes luminares, para serem propagadores da luz que ele criou. Então, ter simetria significa que você vai ter uma ação na segunda, ou na terça, ou na quarta, que na quinta, sexta ou sábado vai estar ligado a isso, e vai acontecer algo maior conectado, ou que você vai preencher aquela ação. E você vai ver que o que você fez nesses dias não foi de qualquer maneira, foi com uma intenção, coerência. Ok? Eu quero ter uma vida espiritual saudável. Mas aí você vai buscar quem? Você vai permitir ouvir discurso de amigos que vivem no mundanismo, que vão te tentar para ir para bagunça, para ir para o que não presta. Aí você me diz, se você está dizendo que quer uma vida com Deus, uma vida espiritual saudável, e o que você se alimenta é da presença de quem só tem trevas para você, você está agindo coerente? Não. Tem simetria isso? Não, porque o querer Deus e se alimentar durante a semana do que não presta vai te conduzir a se distanciar mais de Deus. Então, a primeira ação não leva a uma coisa, você até quer, você até deseja, você até chama o Espírito Santo, mas durante a semana você não tem coragem e ação, atitude para dizer isso não. Nesse lugar não, fulano, não estou mais para isso não. Agora eu tenho uma coisa boa para te mostrar. Eu tenho uma coisa boa para você viver. Vamos lá comigo para o culto? Vamos viver a palavra? Eu estou vivendo algo novo, então é você que influencia. Quando você começa a ter atitude assim, aí você vai ver que vai repercutir em transformação. E que aquilo que começou em um número resumido a você vai multiplicar-se. E outras pessoas vão dizer, glória a Deus porque hoje eu sou liberto. Glória a Deus porque eu não segui o caminho que eu estava, mas que eu fui conduzido para o caminho certo. Isso se chama simetria, uma vida planejada. Quando você quer viver Deus, quando você não quer viver é outra história, tudo é desculpa. Mas essa parte aqui de intenção é tirar a desculpa e ter a intenção certa, baseada primeiro na atitude com intenção real.
E, para não parar por aí, garantir que essa atitude e essa intenção, elas estão conectadas com Deus, é o último ponto, análise. O que Deus fez na criação durante os 3 dias, os 6 dias? Ele tomou a atitude, ele fez. Depois ele disse por que ele criou aquilo, ou seja, intenção. E depois ele disse, e viu Deus que era bom. Ou seja, ele parou, fez a luz, olhou e disse, isso é bom. Ele analisou o que ele produziu. Após a ação, após a intenção, ele analisa. Aí é que está. Nós ficamos com uma história de sermos pessoas que vivem a qualquer maneira, ou seja, entregamos a nossa vida a quem? Deixamos ela sem critério nenhum. Só que os céus têm um padrão de qualidade, e o padrão de qualidade parte da consciência do Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz, apóstolo Paulo diz que quando nós estamos em Cristo, temos a mente de Cristo. Então não vem história que precisa de pastor porque não sabia o que era certo e o que é errado, porque pastor não me avisou isso, ou porque fulano não estava aqui me mimando na vida cristã, me aplaudindo ou me alisando. Não tem essa história não. O Espírito Santo começa a agir na tua vida e você tem consciência do que é certo e errado. Ele fala, epa, isso não, isso aqui sim. Aí é você que vai agir, ou escolhendo ou se afastando. Não é outra pessoa que escolhe por você. Não tem desculpinha. Ninguém vai para o inferno porque outro escolheu o erro no meu lado, ou porque deixou de me ensinar. Não. Porque a palavra diz no Novo Testamento que nós nem precisaremos de professores, porque o Espírito Santo vai nos dar a consciência do próprio Cristo, o entendimento do próprio Deus. Porque Ele é a cabeça, nós somos o corpo, e está interligado. Eu sei quando Deus quer uma coisa, também sei que eu não quero, quando não quer, mas eu tenho que ser analista, eu tenho que analisar e ser sincero, irmão. Lá quando o apóstolo Paulo fala sobre a ceia do Senhor, ele diz, olha irmãos, vocês julguem a vida de vocês, se analisem para não comer e nem participar dos elementos da ceia para a própria condenação. Porque quem analisa a nossa vida espiritual é o pastor? Não. Quem julga se eu estou certo ou errado vai ser ciclano ou beltrano? Não. É a minha consciência no Senhor. É o quanto eu permito o Espírito Santo me direcionar. Porque nós vivemos uma geração hoje que diz que o certo é, que o certo é errado e que o errado é certo, e pronto, acabou. Eu quero que seja assim, eu quero que isso seja permitido, eu quero que isso não seja permitido, eu quero ser o Senhor da minha vida, mas não é. Essa análise é pela mente do Espírito Santo. Aonde você tem que fazer isso? Toda semana. Toda semana. Nós estamos aqui falando como fazer um planejamento simétrico. Primeira coisa que aprendemos é o quê? Centralizar todas as dimensões da nossa vida em Deus. Trazer tudo para a dimensão de Deus. E isso eu tenho que entender que é atitude, é ação. E segundo, eu preciso valorizar a minha semana com qualidade. Eu preciso estabelecer um padrão de qualidade. E quem é o nosso padrão? Cristo, o Reino dos céus. Lembra o que Jesus ensinou? Seja feita a tua vontade aqui na terra, ou seja, na minha vida, na minha semana, assim como nos céus. E o terceiro e último ponto para planejarmos e termos um planejamento simétrico, conectado com Deus. Feche sua semana com cheque mate. Aqui vem um ponto muito importante. O que é fechar a minha semana com cheque mate? Primeiro, tu saber que tudo tem uma solução. Quando tudo parecia estar perdido, Jesus foi a solução. E aqui, irmãos, nós vamos ver um aspecto curioso e importante. No versículo 1 e 2 de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos ter ali uma curiosidade, mas não é uma questão de curiosidade, é uma questão de entendimento que vai ser trabalhado em outro momento, porque é muito profundo. Do versículo 1 para o versículo 2, existem duas realidades ali. E existe essa teoria, uma teoria de
de interpretação bíblica, ok? Que muitas pessoas creem nisso, grandes mentes e testemunhas do Evangelho, e eu sou uma dessas pessoas que creio piamente nisso, aonde o versículo de número 2, ele tem um termo que diz que a terra tornou-se. Esse termo, ele indica que houve um caos, houve uma devastação, lembrando que a palavra diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Esse termo, sem forma e vazia, indica que houve uma devastação, houve uma destruição. Onde houve essa destruição? Nós não vamos mergulhar a fundo, mas foi no período onde Lúcifer e os anjos habitavam nesta terra, habitavam na terra perfeita, na terra que estava intocável. Nós vamos ver textos que vão nos apontar para essa realidade. Não vou mergulhar porque é necessário ir de uma forma muito minuciosa nos originais, em uma explicação mais detalhada, mas eu vou dizer aqui. Isaías 24, versículo 1 diz: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transforma sua superfície em dispersação. Jeremias 4, 23, observei a terra e eis que estava assolada e vazia. São textos que mostram que houve um período de uma grande destruição, houve um caos que aconteceu. Se você observar outro indício, os 3 primeiros dias foram dedicados para fazer o quê? Separação entre luz e trevas, água e a terra. Você vê uma organização, um ajuste, ok? E aí fica mais argumentação para outro momento. Mas o que eu quero pontuar aqui é que não, tudo tem uma solução. Lá no Salmo, no capítulo 136, quem quiser pode abrir. Salmo 136. Quem não quiser apenas acompanhe. Diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque fez grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para persistir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito e os seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você viu que todos os elementos da criação, à leitura do salmista, foi dito: Deus fez isso porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que será que o que foi criado foi pela misericórdia de Deus? Ele teve misericórdia porque alguém destruiu, porque alguém arruinou. E você nunca pensou por que o diabo tem tanta fúria da gente? Você nunca parou para pensar por que cada demônio, eles ardem em sede de nos destruir? E eles dedicam cada centímetro da existência dele para nos convencer que nós não prestamos para nada e para nos colocar no pior estado possível, para nos desfigurar, para nos colocar acabados, porque eles têm inveja do que Deus preparou para nós. Eles ardem porque um dia eles usufruíram de tudo isso. Eles estiveram em uma plenitude perfeita. Passou deles para nós. E Deus nos fez superiores aos anjos. Deus nos fez filhos amados. O inimigo tem ódio porque ele olha para a gente e ele fala: isso aqui era para ser meu, isso aqui deveria ser meu. E quando ele vê a gente totalmente acabado, desfigurado, destruído, humilhado, isso é o maior prazer do diabo, porque é a forma dele desfigurar e distorcer
a criação de Deus. Quando você olha para a mídia, quando você olha para a população, irmãos, para o mundo, o que estão proclamando, o que estão ensinando para as crianças, eles estão distorcendo a imagem do que Deus criou completamente para transformar no ridículo, no abominável, numa zombaria. Porque o que Deus criou para a gente é extremamente excelente. Então, por isso, não tem dificuldade. Tudo tem uma solução. Eu nasci numa família assim assado. Isso não é desculpa, tudo tem uma solução. Mas eu não tenho por causa disso. Tudo tem uma solução. Só que você está procurando na pessoa certa, no lugar certo, contando com quem pode solucionar. Segundo, não tenha medo de falhar. Para você dar um cheque mate do inimigo, você tem que ter ousadia. Você não pode ter medo de falhar. Irmãos, é melhor você falhar com consciência que estava tentando, intencionando o melhor, fazer o certo e falhou, não conseguiu. É melhor que seja assim do que inerte, parado, sem nem sequer tentar e dando desculpinha o tempo todo. Não tenha medo de falhar, porque aos olhos dos homens eles vão olhar assim e vão falar, vão rir, não conseguiu, bem feito, não conseguiu, bem feito, não conseguiu. Só que eles não entendem que quem está em Deus dá o checkmate no final. Não entende, porque você não tem medo de falhar. Você diz, Senhor, não aconteceu do jeito que eu quero, mas vai acontecer do jeito que o Senhor quer. E o Senhor vai terminar, o Senhor vai fazer. E você vai dar o checkmate no final. Não temos o controle de tudo. Falhar significa que nós não temos o controle de tudo, e nós temos que ter essa humildade. Deus que tem o controle, e aos nossos olhos, aí pode ser, Deus falhou. Quando você olha a perfeição que Deus fez, o homem arruinou, o homem atrapalhou, o homem escolheu errar. Só que acontece que quando eu estou criando algo, eu estou fazendo algo, não é só eu, tem outras pessoas envolvidas, e tem pessoas que escolhem fazer o certo, e tem pessoas que vão escolher fazer o errado, e lidar com o ser humano é assim, e não é por isso que o meu projeto falhou, não é por isso que o que Deus determinou na minha vida falhou, não. Porque pessoas deste processo com quem contamos vão falhar, vão dar mau testemunho, vão até pular do barco e abandonar. Mas aquele que te chamou para boa obra, não pula do barco, porque o barco é dele, e é ele que direciona, é ele que leva a bom termo em todo o tempo. E outra coisa que nós podemos ver, no Gênesis 3,15 vai ter assim, porém inimizade entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Quando o homem e a mulher desobedeceu, quando eles se esconderam no jardim, porque fizeram o que era mal, eles se esconderam envergonhados, veio a consequência, mas eles achavam que ali que acabou, tipo assim, agora destruímos, falhou. O projeto de Deus falhou, o projeto perfeito de Deus falhou. Eu quero dizer, o projeto de Deus nunca falha. E Deus, Ele está preparado para tudo. Deus já estava preparado para essa falha, porque Ele sabe, antes de nós conhecermos o nosso eu. Quando você falhou, Deus estava te olhando e te amando. E falando assim, eu já sabia, filho, que você ia cair. E Ele está ali para você sempre. Aí você quer ser juiz. O Senhor não me aceita. Eu não mereço. Eu tenho que me afastar mesmo. Eu não consigo. Não, isso aí é desculpa, porque você quer ir para o inferno. Você quer ir para o inferno. Entende? É isso. Não quer confiar no Senhor. Porque Deus está ali, filho, é só se arrepender, porque eu te perdoo. Eu não estou aqui te apontando, te julgando, te condenando. Eu quero te perdoar. Eu quero te restaurar. Eu quero te usar. Não é condenar, não é lhe apontar. E entender que para dar um checkmate, tudo que começa em Deus, termina em Deus. Nós falamos no início sobre um planejamento simétrico. Você quer ver o ápice da simetria nessa noite, nessa mensagem? Amém? Você vai ver o ápice do quanto Deus é perfeito. Que ninguém atrapalha o plano de Deus. Ao olhar, falou assim, não, o plano de Deus foi imperfeito, atrapalhou, não. Quando a gente conta em restaurar pessoas, quando Deus quer se relacionar, Ele se permite que você faça a sua escolha.
Ele quer que você o ame, não por obrigatoriedade, mas por voluntariedade. Ele não quer que você ore porque você é obrigado a orar. Ele quer que você escolha orar. Ele não quer que você o siga porque alguém te obriga a segui-lo. Ele quer que você escolha segui-lo. Porque se ele tivesse que obrigar, ele tem todo o poder para isso. Mas ele não criou robô. Ele criou pessoas com escolhas. Aí a gente se pergunta, mas por que acontece isso na igreja? Por que fulano dá mau testemunho? Porque Deus quer se relacionar com pessoas que escolhem. Na tua vida você vai falhar porque não depende de você. Porque as pessoas têm escolhas, querido. Não é porque você é incapaz, não é porque você não amou. Talvez sim, como consequências. Mas nem tudo é porque você falhou. É porque as pessoas têm suas próprias escolhas. E isso significa que elas vão agir contrário à nossa vontade. E amor, misericórdia é isso. É ser capaz de te dar o direito de você fazer a sua vontade, mesmo que essa não seja a daquele que tudo pode fazer. E tudo que começa em Deus, termina em Deus. Nós estamos falando de Gênesis 1 e Gênesis 2. No Gênesis capítulo 1 nós não temos o quê? O início da criação. Nós temos a criação, a formação do mundo. E em Gênesis capítulo 2 nós temos falando sobre a árvore da vida. Ali vai falar sobre a árvore da vida. Aí nós agora vamos dar um pulo gigantesco para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, e para os 2 últimos capítulos. Vejam bem, Gênesis 1 fala da criação dos céus e da terra. Apocalipse capítulo 21 fala sobre a criação do novo céu e da nova terra. Gênesis capítulo 2 fala da árvore da vida. Gênesis capítulo 22 fala da árvore da vida. Isso se chama o cheque-mate de Deus. Aquilo que começou perfeito em Deus, não importa o que aconteceu nesse processo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque no final vai ser do jeito que começou, perfeito. Sabe quais são os únicos capítulos na Bíblia que não existe o pecado? Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Como eu comecei, diz o Senhor, eu vou terminar, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Satanás pode fazer a bagunça que for, ele está subordinado à autoridade de Deus, ao poder de Deus, irmãos. E quando você tem essa noção, e você consegue encaixar a tua semana, a tua vida semanal, nessa dimensão de certeza, a tua segunda-feira até o teu domingo, no teu domingo você vai dizer cheque-mate na cara de Satanás. Não importa se durante a semana teve falhas, porque teve reconciliação, Deus te levantou, Deus te perdoou, só basta pedir perdão, se consertar diante dele. Não importa se durante a semana você se frustrou porque não alcançou um objetivo específico, não deu certo, não tem problema, o Senhor Jesus vai suprir. O Senhor vai te mostrar que o sim e o não dele é para um propósito específico. Agora eu preciso querer dar a minha semana para Deus e entregar a Ele, submeter a minha semana dentro desses princípios que eu aprendi hoje. Porque aí eu vou ter uma semana abençoada, uma semana como eu nunca tive antes. Eu te desafio a viver algo diferente, irmão. Sai desse mundinho cuité, sai desse mundinho, essa poeira nesse ar, porque senão você vai morrer na mesma condição espiritual. Quando eu digo mentalidade cuité, é que esse povo está habituado a uma aparência e a uma trevas, a viver de superficialidade, sem mostrar uma vida real, uma vida onde há prazer em viver. E é a hora de vivermos uma semana de cheque-mate. Amém?
Chega de historinha de derrota. Chega de ficar com discursos efêmeros. Chegue no teu domingo, chegue no final da tua semana como o Senhor. Deus chegou no último dia da criação. Ele olhou para tudo que fez e disse: tudo é muito bom. Quando Deus encerrou a criação, Ele fez uma leitura geral do todo. Sabe por quê? Porque no processo, a gente ainda não pode falar que está muito bom, porque a gente vê falhas. Mas quando a gente está na direção e conectado simetricamente a Deus, aquilo que você não entendeu durante a semana, passa alguns dias, você vai dizer: ah, foi por isso que isso não aconteceu. Foi livramento, melhor do que eu pensei. Isso foi muito bom. Cheque mate na cara do maligno, que ia me matar naquele momento, mas Deus desviou os meus passos da presença dEle. Amém?